Olá, tudo Olá, bem? Tá me ouvindo? ouço perfeitamente. Você Também, me que ouve? bom. Aqui está melhor a imagem. Pronto. Não, tá ótimo, eu tô te vendo muito bem. É. Que bom. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, todo mundo. Vamos começar já ou a gente dá uns 2 minutinhos? Eu acho bom a gente já começando, né? O pessoal vai Pode ser. entrando. Mesmo que Até porque eu- a live vai vai ficar ficar gravada, não gravado, vai? é. E o Instagram tem aquele tempo, né? Limite. Acho que é 1 hora, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Boa noite. Então, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo aí. Um feliz 2025, né, para todos nós, que seja um ano de muita saúde, muita paz e boas realizações para todos nós. Eu queria começar dizendo assim que hoje, né, dia 6 de janeiro, parte da comunidade astrológica comemora o Dia do Astrólogo. Não é uma unanimidade, mas é crescente o número de adeptos. Né? A data foi proposta pelo Boris Christoph, eu não sei se fala assim, depois você me corrige, um astrólogo búlgaro uruguaio, e o Sinardi convidou um de seus associados, né? Leonardo Lemos é nosso associado, e para falar um pouco sobre não só sobre a data, mas também sobre o Boris, uma palhinha do método Proluna também e da astrologia de uma forma geral, né? É, Leonardo é professor de astrologia na Régulus, em São Paulo, estudou o método Proluna com o próprio Boris em 2011, né? Olha que luxo. Teve o prazer de estudar com ele, né? E como já divulgamos, no dia 10 de janeiro, às 19 horas, sexta-feira, o Leonardo vai dar uma palestra sobre o método ProLuna. Tá bom? As inscrições estão abertas, o link lá na bio. Léo, eu agradeço imensamente em nome do Sinarge você ter aceito o nosso convite, né, ter podido estar aqui conosco para falar sobre isso. E queria te começar a live falando exatamente da questão do Dia do Astrólogo, né? Porque essa foi uma sugestão do Boris Christoph, e é no mesmo dia do Dia de Reis. E aí, qual seria o motivo para isso? Né? Muita gente sabe, mas tem muita gente que ainda não sabe a razão. E seria legal você contar um pouquinho aí do que você sabe, do que ele falou para você, de por que ele teve essa ideia. Vou contar o porquê ele teve essa ideia e também o que tem por trás do porquê dele Isso. ter. Bom, primeiramente, boa noite a todos. E para mim é um prazer porque eu acho esse dia lindo, né? Esse dia que tem uma imagem bonita, que nos representa, né? Eu acho que assim, nós temos pouca representatividade e eu acho que a gente ter personagens, né, dentro dessa mitologia toda que olharam para o céu, encontraram, deram indicações importantes, enfim, eu acho isso não é pouco. Outra coisa, muito me honra eu participar justamente hoje, na primeira live do ano do Sinage. Então, é uma honra muito grande. Agradeço, Elaine, agradeço a oportunidade de falar não só dessa data, mas também dessa personagem, dessa pessoa incrível que foi o Boris Christoph, né? A pronúncia também, não sei se é Christoph ou Cristo, enfim, deixamos isso livre, né? Mas, enfim, Elaine, eu quero voltar num ponto. Vamos começar logo causando, que eu acho importante a gente dar uma alfinetada, porque assim as coisas se Sim, movimentam, sim. né? Então, assim, eu acho muito interessante esse dia, sim, independentemente da crença, enfim,
claro, se a gente faz uma reconstrução aí histórica, né? Primeiro que os magos, não se fala o número deles, né? Os magos aparecem no Evangelho de Mateus. E Mateus fazia referência a magos que vinham do Oriente, sem dizer exatamente de onde, né? E aí, Oriente, para um judeu, enfim, daquela época, se eu não estou enganado, Mateus judeu, para qualquer lugar além do Rio Jordão. Então, começa por aí que também a origem, né, dentro desse evangelho pode ser amplamente aí pesquisada. Daí, eles aparecem nos historiadores a partir do século III. O Orígenes ele fala de provavelmente 3 magos por causa do número de presentes. Inclusive, o fato de constar, ou, enfim, de alguém relatar, olha, um dos presentes foi incenso, dá a entender que provavelmente um deles veio dos países árabes. Sim. Né? Então, sim, é uma ideia. No século IV, São João Crisóstomo, historiador também, já fala no número de 12. Né? Se eu não estou enganado, Mateus fala de magos, astrólogos vindos do Oriente, um número plural. Né? E no século V que foram aparecer os nomes que nós conhecemos hoje, né? O Baltazar, Melchior e Gaspar. Né? O Heródoto ele vai falar de sacerdotes persas. Enfim, por causa dessa relação com a astrologia, por causa do domínio da astrologia. Né? E aí, a alfinetada é a seguinte, tudo bem, a gente entende que a gente está pegando aí um recorte, né, do mito cristão. Beleza. Mas então, quando você usa, por exemplo, o nome dos astros, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, você está fazendo referência a nomes também de deuses de uma determinada época. E esses deuses foram mudando de nome. Então, na Grécia, os astros eram chamados com outros nomes, na Babilônia, com outros nomes, no Egito, com outros nomes. Então, assim, se é para a gente tornar a astrologia laica, a gente vai ter que usar, sei lá, uma numeração para os astros, ou um nome livre de qualquer mitologia. Então, eu acho isso uma grande bobagem. Né? Eu acho que tem que comemorar, sim, o dia, o fato de que personagens astrólogos aparecem. Né? E é interessante que existem várias ideias, né, a respeito desses personagens. Por exemplo, existe uma ideia mais recente, mais atual, que, assim, imagina que, na verdade, a gente está falando de uma narrativa astronômica, né? De uma época do ano onde o cinturão de Orion, as famosas Três Marias, elas vão aparecendo no céu, do Oriente para o Ocidente, elas estão vindo do Oriente. Então, quando o Sol se põe, né, nessa época, as 3 estrelinhas estão lá surgindo. Né? Tanto é que depois aparece a Sírios e assim vai. Né? Então, existe uma narrativa também astronômica para esse mito cristão. Eu estou chamando de mito por minha conta, tudo bem? Não estou respeitando crença de ninguém. Mas eu acho que, assim, a gente pode aproveitar, sim, essa marcação, que também é uma contradição. Né? Esse dia, ele aparece, na verdade, o Elaine, como eu falei, né, no século V, e antes, na verdade, assim, a gente tem o calendário juliano no ano 45, né, antes de Cristo, que estabelece, por exemplo, lá as épocas, tem a sua. Mais tarde, em 1582, reformula E o travou. calendário. Voltou? Voltou. Ok.
Então, como eu ia dizendo, a gente tem também uma questão aí do calendário. A Igreja Romana, que corrigiu a data para o dia 25 de dezembro, e no calendário antigo, o 25 de dezembro era o 7 de janeiro. E entre o dia 6 e o dia 7, eles fazem, né, a vigília de Natal, é a véspera da chamada Epifania, né, que é quando a divindade, enfim, se revela. Enfim, é uma data totalmente simbólica, mas eu acho que deve ser aproveitada. E aí, chegando agora no Boris, né, a gente tem, por volta de 1979, o Boris pensando nessa data, pensando, primeiro, né, ele nasceu em 1925 e em 1930, de 29 para 30, ele e a mãe se mudaram para o Uruguai. Ele nasceu na Bulgária, né, em Sófia, e se mudaram para o Uruguai. No trajeto, ele fala que ele era uma criança de 4, 5 anos, então ele fala que alguns marujos, para distraí-lo, para brincar com ele, ensinaram as constelações, os nomes das estrelas e tudo mais, e falaram sobre isso. Então ele teve, vamos dizer, esse contato com a astrologia na viagem, né, de mudança. O nome dele, naturalmente, não era Boris Christoph. O nome dele era Christoph Naumova. Então, o nome de Boris é Cristo, era Cristo, né? Que era o nome do avô dele. O avô do Boris, desculpa, era o nome do pai dele. O avô do Boris era sacerdote da Igreja Ortodoxa. Existe uma tradição mais antiga, que até dentro do catolicismo, durante muito tempo, ou se bobear ainda, em alguns países ainda se lembra um pouco disso, que é o onomástico, que é você cumprimentar, né, pelo aniversário, pelo nome do dia do santo. Então, por exemplo, se você se chama Maria, eu me lembro, eu tive uma professora que falava que na França, por ela se chamar Maria, a cumprimentavam no dia 15 de agosto. Enfim, então, conforme o nome do santo, né, Interessante. independentemente da sua Sim. data de nascimento, você é cumprimentado, né, naquele dia. E o menino Cristo era cumprimentado que dia? No Natal. Ah, Então, mas tinha as lembrando, duas origem datas, ortodoxa. né? Exatamente, origem ortodoxa. Portanto, ele era cumprimentado de 6 para 7 de Sim. janeiro. Né? Então, isso também fica aí como uma informação que era o aniversário simbólico dele. Sim. Né? Era um dia que ele sempre comemorou. Tá? A mudança de nome acontece, olha só, ele não usava esse termo, né? Sou eu que vou usar, mas acontece por causa de bullying. No Uruguai, enfim, na língua espanhola, naquela época dele, da infância dele, você ser chamado de Cristo era como você ser chamado assim de um alvo fácil, de uma pessoa vulnerável, boba, né? Um bobo, você é um bobo, você é um Cristo, você vai ser pego e ser crucificado. Então era pejorativo. E ele dizia que ele sofreu muito bullying com isso, muito, a ponto de um belo dia ele não querer ir mais para a escola. Aí o diretor da escola chamou ele e falou assim, não, vamos resolver isso. Como é o nome do seu pai? Ele falou, Cristo. Como é o nome do seu avô?
Boris. Então, a partir de hoje, eu vou te chamar Boris Christoph. Então, tem essa história na biografia dele, que ele esconde, vamos dizer assim, desde sempre, e passa a ser conhecido como Boris Christoph desde a infância. Né? Mas o nome verdadeiro dele era Cristo, e a celebração, embora o Boris ele era de 21 de setembro de 1925, ele comemorava o onomástico. Entendi. Muito interessante, né? Tá... É. Acho que Sim, ficou claro, sim. né? Ficou... Então, é isso. Então, acho que isso também, né, deu uma força. Outra questão interessante também. No Uruguai, né, onde ele cresceu, onde ele sempre viveu até o fim da vida, o Uruguai é um país laico, totalmente laico. Não existe nenhum feriado por causa de um santo, uma divindade, nenhum feriado religioso. Mas eles também respeitam assim algumas tradições do tipo, olha, as pessoas estão acostumadas a celebrar tal e tal dia. Mas eles mudam os nomes dos feriados. Então, por exemplo, hoje lá é o Dia da Criança, é o dia que as crianças ganham os presentes, né? Então, também eles mantiveram essa tradição mudando de nome, tá? E, a partir de 1979, como a gente falou, o Boris, em contato, né, com colegas astrólogos nos países, né, de língua hispânica e também os de língua portuguesa, ele tinha, né, contatos aqui no Brasil, sim. Ele sugere que essa data, né, devido a essas personagens buscarem através das estrelas, tal, a localização exata, ou saberem de algum evento muito importante, ele sugere que essa data seja o dia do astrólogo. Então, nos países ibero-americanos, essa data ela é sim, vamos dizer, reconhecida como o dia do astrólogo. Né? E fica livre também o dia do equinócio de Áries, né? Como o dia da astrologia. Enfim, eu acho que o que vale é celebrar os dois, que seja. Eu acho que as duas datas são lindas e têm uma carga simbólica muito importante. E eu Você também entendeu? gosto de pensar dessa forma, né? Eu, Elaine, né? Porque assim, o Sinarge, ele não toma o dia de uma forma geral, né? Porque existem associados que defendem que esse é o dia, outros defendem que não, isso não deve misturar. Mas a gente celebra, né? A gente celebra, que é o que eu falo, a gente tem que celebrar as diferenças, né? Somos um grupo heterogêneo, nós somos um grupo diverso, né? Exato. E você vai lembrando o nome dos Isso. deuses. Mas eu, Elaine, gosto de pensar nisso, né? Dia 6 de janeiro, o dia do astrólogo, e o equinócio, né? O 0 grau de Áries, o dia da astrologia. E eu estou até aqui, eu até achei aqui, eu tenho esse livro dele, ó. Tenho Nossa, você esse tem esse livro? livro. Porque eu sempre conto isso, né? Eu entrei para astrologia porque eu herdei uns 200 livros de astrologia. Uau. Sem eu ser astróloga. E a pessoa falou: toma que o filho é teu, os filhos, né? E daí eu comecei a estudar. Dentre eles tinha esse livro aqui, dele, que eu já li. Então, ele é um best-seller, né, do Boris, dessa época aí. Acho que ele lançou em 82. Ele lançou anos antes de a catástrofe de 83, sim, né? Ele lançou um ano ou alguns anos antes, enfim. E ele é o único livro ainda traduzido para o português, né? Ele teve outros livros, tal, de pesquisas, né, que ele fez. E o que é interessante aí nesse livro, Elaine, que ele fala, né, das situações complicadas ali no início, né, da década de 80, né, como tensões entre países, uma grande epidemia que foi, né, do vírus da AIDS, enfim. E
o Boris também, o que é importante ressaltar, Boris ele tinha amizade com André Barbeau e ele usava assim o índice cíclico, né, criado pelo Henri Gouchon, aperfeiçoado pelo André Barbeau. Então, quando ele fazia previsões mundiais, quando ele tratava da astrologia mundial, ele recorria primeiro a esses índices. Então, é baseado nos índices, né, que são as distâncias planetárias medidas ali, né, heliocentricamente, é baseado nisso que ele fazia essas previsões. E aí, é importante ressaltar, o tempo passa, 2016, o Boris faleceu em 4 de janeiro de 2017. Em janeiro de 2016, ele vai à TV, ele é convidado, como era sempre convidado, para fazer previsões, né? Previsões astrológicas, enfim. E em 2016 ele participa de um programa no qual ele tem a oportunidade de falar, chamar, né, a grande catástrofe de 2020, baseado no índice cíclico, né, do Gouchon, do Barbeau. Ele afirmou que alguma coisa ia acontecer maior que em 82, 83. Existe essa cena, essa reportagem, né, na internet, no YouTube, você joga lá Boris Christoph, pandemia, vai aparecer. Vai aparecer. Ele fala textualmente, uma grande pandemia, alguma guerra, alguma coisa que vai chacoalhar o mundo, né? Infelizmente, esse livro ele não chegou a ser editado. O Boris, ele falou que eu me lembro, eu cheguei a ver o manuscrito do livro, né? A última vez que eu vi foi em setembro de 2000, no aniversário dele, setembro de 2016. Ele faleceu no início de 2017. Ele falou que ele não queria lançar muito tempo antes o livro, com medo que ele se diluísse. Sim. Infelizmente, ele não lançou em vida, os herdeiros intelectuais ali dele não lançaram, e, enfim, isso e outras muitas coisas do Boris se perderam, foram perdidas. Enfim, isso uma aí pena, já né? é uma pena porque eu me lembro, eu conheci, como falei, né, em 2011, buscando o que tinha de astrologia, né, no Uruguai, em Montevideo, se tinha alguma escola, se tinha algum astrólogo nativa, né, enfim, com esse intuito de me relacionar, né, de aprender alguma coisa, enfim. E aí, havia uma lista, na época, antes das redes sociais, havia as listas de e-mails, né? Então você participava de uma lista e todo mundo interagia pelos e-mails. Não sei se você lembro. Então, encontrei uma lista uruguaia, participei, e vez ou outra, vamos dizer, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o Boris aparecia lá na lista e participava e mandava as monografias dele, os textos dele, enfim. Aí eu falei, uau, ele está vivo, né? Ele está vivo. Tá... Aí mandei um e-mail para ele, né, querendo saber se ele tinha uma escola, como é que eu podia fazer para conhecê-lo e conhecer o método dele, aprender. Aí ele perguntou para mim, quando é que você vai estar aqui? Eu falei, tal dia. Ele falou, então, um dia antes você me procura. Você primeiro vem, depois, um dia antes, você me procura. E foi isso que eu fiz. Aí, a gente marcou 2 aulas. No primeiro encontro, muito prático, muito direto e reto, né? Boris tinha a conjunção Sol, Mercúrio, Marte, né? Então, muito em Virgem, muito
muito direto e reto, tudo isso em oposição ao Urano, o que dá um contexto de uma personagem. Era uma personagem, né? Era uma pessoa assim, totalmente excêntrica. Mas, enfim. E eu fui lá e ele foi muito prático. Ele me explicou o método, pá, 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 pá. Aí ele falou, volta depois de amanhã. Né? Amanhã eu tenho um compromisso e tal. Tudo bem, voltei. Seria a segunda aula. E nessa tal segunda aula, na verdade, ele pegou o meu mapa e foi exemplificando tudo aquilo que ele tinha me explicado no método com o meu mapa. Que legal! Foi bem bacana, É. foi bem interessante. E a partir daí, Elaine, eu mantive contato com ele e ele também, de novo, estamos falando de uma época que já existia o Skype. Então, toda vez que ele me via conectado no Skype, ele me mandava um oi, como vai, tal, a Sim. gente estava falando, tal. E todas as vezes que eu visitava Montevidéu, eu, pelo menos um dia, passava com ele. E é interessante que, assim, era uma contação de histórias incríveis, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas todos lembram, teve até um filme na Netflix, né, recentemente, da queda do avião do time de rugby. Lembram? O avião que caiu nos Sim, Andes, sim, a sim. história toda. Enfim, Boris estava por trás no resgate também, né? Ele conhecia o pai de um dos jogadores, precisamente o artista Carlos Paes Vilaró. Vocês vão localizar quando vocês veem aquela imagem de Punta del Este, que tem aquela casa branca que virou museu, tal, construída pelo artista Carlos Paes Vilaró, é esse. Sim. Ele atendia a esposa e o Carlos. E ele falou que, enfim, eles procuraram desesperados, né, o que teria acontecido com o avião, e o Boris afirmou categoricamente usando os 3 mapas dos pais e do filho do rapaz que estava no avião. Ele falou, não há sinais de morte. É daí que vem também um outro ensinamento que ele deixa para a gente, muito importante, essa questão sobre a morte no mapa. Né? Foi aí que ele falou o seguinte, olha, a morte, o mapa, ele é um conjunto de sensações. Né? Cada astro ali ele tem uma experiência. A morte é a ausência de sensação. E pelo mapa do seu filho ainda tem coisas a acontecer. Né? E eu não vejo esse tipo de perda no mapa de vocês. Enfim, a história se desdobra em outras coisas depois, do tipo, ele afirma, ele insiste para que continuem as buscas, ele recorre a um rabdomante ou, atualmente falando, um radiestesista. Sim. Ele recorre a um radiestesista dizendo que encontre na cordilheira onde é que está. Enfim, existe. E essa história foi depois relatada pelo Carlos Paes Vilaró num livro. Entre Meu Filho e a Lua, alguma coisa assim o nome do livro. Nossa, que Enfim, história. é um homem de muitas histórias. Né? O Boris foi um homem de muitas histórias. Atendeu o rei, atendeu, enfim, gente da política, da América inteira, era uma coisa. Sim. E sobre o método, o ProLuna, que você Bom, vai dar a palestra na sexta-feira? exato. Tinha vamos dizer, duas investigações, né, duas pesquisas que o Boris dizia se orgulhar muito. A primeira é uma que ele batizou de tabela periódica da história. Ele vai montando as etapas da história, enfim, e vai encontrando uma relação simbólica,
enfim, essas repetições. E a segunda pesquisa dele, que ele se orgulha, enfim, se orgulhava, é o método Proluna, que ele cria em 1963. É importante a gente falar assim, que ele já tinha começado a estudar astrologia como era, né, como costumava ser, ou seja, de forma, vamos dizer, amadora, né? A astrologia sempre o acompanhou na memória de infância dele, por causa das constelações, aquilo tudo. Então, ele nunca perdeu contato com esse céu, tanto astronômico quanto astrológico. Porque aí ele foi atrás, da onde surgiram os nomes dos signos, por quê, qual a simbologia, aquilo tudo, né? E aí ele chegou na astrologia. Ele dizia que ele e a esposa dele estudavam os dois astrologia, mas que ela não tinha tanta, assim, tanto essa vontade de mergulhar mais a fundo, né? Ela era uma bailarina, professora de balé, né? Enfim, ela tinha a escola dela de balé, e, enfim, o Boris, de formação, ele fez, né, todos os semestres de arquitetura, mas ele não fez o que a gente chama hoje de TCC. Então, assim, ele largou no último semestre, literalmente. Por quê? Porque ele calculou ali que ele ia ganhar mais dinheiro com a construção civil. Então, ele partiu para a construção civil. Então, ele comprava terrenos e construía imóveis. Até um belo dia que ele fez um investimento num terreno, construiu um belo imóvel e conseguiu vender. No que ele conseguiu vender, ele pegou o dinheiro, aplicou, investiu, enfim, e ficou vivendo, né, de renda. Aí sim ele passa a se dedicar à astrologia como hobby. Sim. E, de novo, estamos falando, então, Elaine, do início dos anos 60. Então, assim, não existia computador disponível, óbvio. Então, ele tinha que ter acesso a livros. O Boris, ele falava inglês, francês, enfim. Então, ele tinha acesso à importação de livros, e ele estudava, e os cálculos eram feitos à mão. E aí, ele, nesses exercícios, ele entendia, assim, que as coisas poderiam ser mais fáceis. E, de repente, você tinha que bater o olho no mapa e já ali, sem usar ciclos planetários, não tem nada a ver com ciclo planetário, mas ele tinha que identificar ali as épocas, olhando o mapa. Então, ele ficou buscando um método mais fácil. Nesse mesmo período, início da década de 60, ele muda totalmente de vida, né? Ele, como eu falei, ele faz viagens, ele vai viver de renda, e ele também se aproxima da antroposofia, onde tem todo esse estudo, toda essa questão dos setênios. Sim. Então, ele junta uma coisa com outra, e aí ele tem o tal do insight, que é o mapa tem 12 casas. Se o ser humano ele vai mudando a sua substância, as etapas da vida a cada 7 anos, 7 vezes 12, eu tenho 84 anos. Aí veio o insight, só podia ser um uraniano, falou, olha, Urano, 84 é o ciclo de Urano. Então, essa é uma vida perfeita, é uma completude da vida, né? E essa coisa do 7, ele faz uma relação simbólica com o número, né? Que simboliza a perfeição na natureza, enfim, os vários setes, né? Que aparecem, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris e por aí vai. E ele faz uma relação com o ciclo lunar, que a cada 7 dias muda de fase, nova, crescente, cheia, minguante.
Daí, eureka! Criei o método perfeito. A progressão lunar natural. Esse lunar nada mais é do que uma homenagem. Não é utilizada a lua aí. Esse lunar é Ah, só uma homenagem ao ciclo, sim. né? Que ele entendeu assim, eu encontrei um método que vai descrever as etapas da vida, tanto as etapas físicas, biológicas, quanto as etapas psicológicas, né? E, enfim, eventos no mapa, as coisas mais importantes marcadas no mapa. Aí ele disse que a primeira cobaia foi a esposa, e aí foi funcionando, vamos dizer, ele foi Sim. lendo, ele foi perguntando, ele foi desenvolvendo, até que se tornou o método dele, né? O método mais conhecido dele. Ele diz, eu não me lembro agora o ano, mas que num congresso de astrologia na Europa, não tenho certeza se foi na Espanha, enfim, ele apresentou o método e alguns astrólogos, enfim, não quiseram dar crédito, questionaram, etc. e tal, e diz que Barbosa se levantou e foi defendê-lo. Olha, vocês respeitem que esse é um grande mestre de Montevideo. Né? Ele falava, Sim. ele chamava o Boris assim, o grande mestre de Montevideo. Então, a partir daí, ele usou o método, ele divulgou o método dele. No Brasil, ele esteve aqui a primeira vez. Ele já tinha contato com astrólogos brasileiros desde 79, mas, se eu não estou enganado, ele veio aqui a primeira vez de 81 e 82, no primeiro simpósio internacional de astrologia. Ele era o convidado internacional. Internacional. Tanto é, não sei se você se lembra, você, Elaine, se lembra da Marilu Simonsen falando, né, na entrevista Sim, dela, sim. na astrológica Lembro. desse passado, né? Então, ela era uma das organizadoras do evento, né? Então, enfim, ele apresentou o método aqui, o método foi traduzido, né, pelos astrólogos ali da época, caiu um pouco no esquecimento, enfim, as traduções foram surgindo, os computadores foram se aperfeiçoando, né, Elaine? Sim. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Até que, vamos dizer assim, que por conta dessa minha passagem pelo Uruguai, eu, vamos dizer, relembro tudo isso, mas não sou de forma alguma o pai da criança, não. Né? Não, sim, mas é muito, muito bacana de escutar, né? Porque você teve esse convívio com ele Foi. e estreitou mesmo com essa distância, né? A distância geográfica, vocês estreitaram laços. Então é muito bacana te escutar, né? Saber o que está por trás, né? Dessa data de hoje, né? E como ele transformou, eu acho que é bacana assim, ele transformar algo que até para ele em algum momento teve Foi um lado duro, difícil, né? Que era do nome, dele ter que esconder o próprio nome, para ele ter essa sacada, né? Poxa, esse dia é também o dia do astrólogo, né? Já que eles se guiavam por uma estrela, por que não? é, é, é assim, a gente infelizmente não vai saber se era uma estrela, se era Sim, uma grande conjunção, sim, enfim, aquela coisa. Eu só quero outra coisa. É importante registrar isso, tá? Com todos esses anos que eu estive com ele, infelizmente, eu nunca fui à festa, porque assim, o que acontecia? Ele, ele fez escola, né, no Uruguai. Ele criou a escola, sim. vamos dizer, uruguaia de astrologia, né? Então, ele formou muita gente. E aí essas pessoas automaticamente, espontaneamente, iam visitá-lo no dia 6 de janeiro. Então, ele nem precisava anunciar muita coisa. Ele falava, ó, gente, estou aqui, vai ter. E quem quiser, chega. Sim. As pessoas levavam
enfim, doces, salgados, refrigerantes, enfim. E todo mundo se reunia na casa dele na tarde do dia 6 de janeiro para falar de astrologia. E ele falava que sempre fazia uma palestra, aquelas coisas todas. É uma vergonha, mas eu nunca fui no dia 6. De nós, brasileiros, quem foi no dia 6 de janeiro, se eu não estou enganado, 2015, foi a astróloga, ex-presidenta do SINARG, a Celisa Berranger. No dia 6 de janeiro, numa comemoração. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ir aos aniversários dele. Eu fui, sim. E ele fazia festa, tudo era festa. Eu então, ia assim, eu fui dele, porque eu acho que a vida é uma festa. Exato. Então, a gente assim, tem que celebrar. Exato. E eu fui, eu tinha a oportunidade de ir no 21 de setembro. Né? Agora, infelizmente, no 6 de janeiro, nunca tive a oportunidade de ir. Mas Celisa foi e aproveitou. E já no final de vida dele, né? Porque você falou que ele partiu para outra em 2017. Outra coisa muito importante, espero que todos estejam sentados aí. Voltando à nossa polêmica, Elaine. Eu não vou comemorar esse dia porque é um dia da Igreja Católica. Aí eu expliquei para vocês. Então, vocês mudem o nome dos deuses também, porque eu não sou obrigado a usar o nome de Deus romano. Sim, enfim, verdade. Né? Mas Boris era ateu. Boris era ateu. Ele detestava qualquer coisa religiosa que ele chamava de aprisionamento, de ignorância, de obscurantismo. Ele era ateu. Uma vez eu perguntei para ele, né, enfim, o que ele acreditava. Ele falou: isso funciona. Os ciclos funcionam, o universo está numa harmonia. E a gente entende essa harmonia. Mas dizer que tem alguém mandando em tudo isso, me nego a acreditar nisso. Vamos dizer assim, a herdeira, né, intelectual dele, a Teresa Penha, é uma astróloga em atividade lá em Montevideo. Ela foi só aluna e depois se tornou sócia do Boris. Né? O Boris teve... lembra dos discos, como é? 0900, sei lá. 0300, né? É de graça. Não, agora é 300, antes era outro número, isso. Que era 0900. Então, 0900. Então ele teve, e ele criou e colocava os alunos para trabalharem nisso daí. Teresa começou assim com ele. E Teresa acompanhou até os últimos momentos. Né? A esposa do Boris, ela faleceu, só para vocês terem uma ideia, em 2013. Boris esteve no Brasil em 2014. Né? A Escola Gaia, num evento astrológico, trouxe Boris, né? O Robson Papaléu, né? Trouxe Boris para participar de um astrológico. Ele deu 2 palestras, uma no sábado, outra no domingo. Enfim, ele agradeceu muitíssimo ao Robson, a toda a família da Gaia, tal, porque ele estava naquele momento de um luto, né, da esposa, enfim. E quem o acompanhava até sempre era a Teresa, por ser aluna e sócia. E a Teresa diz assim, que no último momento, enfim, a última vez que ele falou alguma coisa, ele falou: filha, nos vemos num outro planeta agora, beijo, tchau. Né? Mas que ele fazia questão de frisar que não acreditava em absolutamente nada. Então, para os detratores aí de plantão do dia 6 de janeiro, Boris também não era muito focado. Sim, porque o que ele pegou foi a ideia, né, de que algo tinha no céu, não importa se era uma estrela, uma conjunção, o que eles estavam vendo e que eles estavam naquela direção, procurando. A representatividade das personagens. Sim, sim. Né? Coisa que é muito importante, né? A gente ter essa representatividade. Né? E aí, Elaine, eu acho... Isso me fez refletir sobre algumas coisas, aí trazendo um pouco mais para o nosso contexto de hoje, a importância
importância das instituições, como, por exemplo, o SINAGE, CNA, a importância das escolas de astrologia, né, como mantenedoras do saber astrológico, né? Então, assim, fica a dica que em nenhum momento, em nenhum texto, era um mago, um astrólogo. Eram 2, 3, 12, 60, um grupo, enfim. Então, acho que isso já fica aí meio que de indicação, que sozinho, uma astrologia subjetiva do eu acho, não vai chegar a lugar nenhum. Mas que juntos, né, respeitando, claro, de repente uma divergência ou uma diferença no método, mas que seja um método estabelecido, Sim. enfim, a importância das instituições e da união, né? Ainda mais agora que nós entramos nessa etapa do elemento ar, né? Da grande mutação. Plutão entrou também em Aquário, então eu acho importante a gente lembrar disso. Nunca foi um astrólogo, um rei mago, mas era sempre uma coletividade, né? Então, que fica aí também essa dica. É muito bom você ter falado isso, porque, inclusive, o meu lema, desde que eu entrei, né, que eu assumi esse desafio com ser presidente do Senarge, que eu sempre falo, juntos somos mais fortes. Porque o trabalho no dia a dia do astrólogo já é um trabalho muito solitário. Porque você está ali, né, olhando o mapa, estudando, ou dando aula, enfim, cada um fazendo as suas atividades, mas é muito solitário. Então, a gente precisa desses grupos até para estudar também junto e buscar, né, algo maior do que só essas coisas que eu acredito que a gente vai conseguir nesse coletivo, como você falou. Quando eu me refiro a essa questão, eu também estou colocando aí a manutenção do ofício, né, da nossa Sim, ocupação, isso. né? E, por exemplo, eu acho muito importante a gente entender, repito, haverá diferenças, Sim, né, de escolas, enfim, né, mas que essas diferenças não sejam um disparate, uma coisa sim, assim, né, louca, né? E eu acho muito problemático essa coisa do eu acho, dessa subjetividade, enfim. sim. Né? Eu acho que, assim, a gente tem, sim, uma das ferramentas, uma das possibilidades, né, da astrologia é esse olhar para dentro, né? Mas também é importante lembrar, ela nasce coletiva, Sim, social, ela é, nasce fora, sim, ela nasce com uma função social, né? sim, E, por exemplo, é importante a gente entender assim como é que isso pode ser usado para o coletivo, para a gente sim, explicar, para a gente prever, sim, senhores, prever, né? Prever não é adivinhar, né? sim, É para a gente prever né? Quais as tendências, enfim. Então, eu estou trazendo aqui uma questão que é assim, da necessidade da gente também se voltar mais para a astrologia coletiva, mundial sim, ou mundana, enfim, né? E entender que essa pode ser uma ferramenta muito importante até de estruturação melhor da profissão, da gente entender qual é o nosso papel no mundo, né? sim, Qual o papel do astrólogo, né? sim, Interpretar esses símbolos. Sempre importante lembrar, gente, que no Brasil a astrologia ela é reconhecida como uma sim. ocupação. Ela faz Eu, do Código Brasileiro 516705. isso. Né? Eu sempre falo isso também, porque, inclusive, as pessoas, quando eu falo, né, até que eu participo de um sindicato, que eu sou presidente, algumas pessoas que não são da área ainda riem, acham graça, acham que. Mas o que vocês fazem lá? E aí eu tenho uma paciência de explicar, e explicar que, embora não seja uma profissão, é uma ocupação, né? Tá lá no código. Explico de onde vem esse código. Esse código ele não existe, o Brasil não inventou a roda, isso vem
lá da organização, né, OIT, né, Organização Internacional do Trabalho. Então, isso tem todo, não é assim do nada que surgiu, e que a gente, né, eu acho que o Sinarge tem esse papel, a CNA, como você falou, as escolas, da gente estar sempre corroborando, né, para que a astrologia seja algo sério, de verdade, porque tem muita picaretagem por aí também, É, infelizmente. eu vejo assim coisas muito complicadas. Como você me apresentou, eu dou aula atualmente na escola Regulus e atualmente desde 2018. E assim, às vezes é muito complicado, por exemplo, o uso, né, que as pessoas dão hoje para o verbo estudar. Ah, eu estudei astrologia. Aí, como, onde, com quem, quando, tal. Ah, então, eu assisti, eu ouvi muito podcast, eu estudei. Então, assim, É, é importante a gente repensar, e não é só repensar, é se colocar socialmente. sim, E juntos, como você falou, juntos somos mais fortes. é, De novo, cada um vai ter a sua escola, o seu grupo, a sua organização. Tá tudo bem, mas que sim, seja em nome da astrologia, sim, sim. né? Porque senão fica nisso, ouvindo podcast, sou astrólogo. Sim, porque como tem essa banalização, Exato. né, acaba que as pessoas acham que é só. Tanto que eu, esse ano, eu montei a minha primeira turma. Olha, Né? Eu, não, montei eu gosto de dar aula, eu já sou professora de química há uns que 20 delícia. anos. E aí eu resolvi falar, vou montar minha primeira turma. Aí montei, segui lá o currículo, olhei o currículo do Senarge, né, o currículo referencial e tal, falei, vou fazer. Só E que que também já não. Oi? quero reclamar aqui, reclamar modo de dizer, não é reclamar, mas na verdade é clamar. Vamos nos reunir pelo currículo referencial. Sim, isso é importante, é muito importante. Isso está Na na pauta. mira. E aí eu percebo assim o quanto não é simples, né? Para você dar uma boa aula, dar um bom. É difícil, você tem que se preparar, você tem que estudar. E as pessoas, muitas vezes o aluno acha, não é o caso, até as minhas alunas, graças a Deus, elas já me conhecem, graças aos deuses, elas me conhecem, sabem como eu sou, e sabia que seria uma coisa bem estruturada, né? Porque é isso, não dá para você se formar astrólogo. É o que eu falei, eu ganhei um monte de livro, né? Estudei os livros todos. Depois que eu tinha lido quase tudo, eu falei, gente, o que eu faço com esse conhecimento? Agora eu vou fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso para estruturar, porque como eu lia, mas eu falei, não, agora eu preciso estruturar, botar isso numa ordem dentro da minha cabeça. E aí eu fui estudar astrologia com uma profissional, que no meu caso eu fui. A primeira pessoa que eu estudei foi a Ana Maria. Tá certo. Tá certo. Então, você vê como é importante uma escola, Sim, né? Ou, sim, enfim, uma metodologia, né? Pode ser uma escola de um professor, de um diretor só, sim, mas que tenha método, que tenha uma participação efetiva na profissão, sim, né? Por exemplo, eu estudei desde muito novo astrologia. Eu comecei a estudar em 91 com o meu mestre, o George Jorge. Também, ou ele está aqui, ou em algum momento ele vai ver essa live. Então, sim. mando um abraço e minha gratidão, né, por ele ser quem ele é. Enfim, acho que isso resume bem, né? E como eu digo a ele, a responsabilidade, o cuidado, a dignidade com a profissão que ele tem, que ele passou para mim, né? Isso foi lá em Santos, né? Antes até dele abrir a escola Santista de Astrologia, enfim. E
E é isso, a importância da gente, né, ter um mestre. Eu acho que também esse dia de hoje pode ser dos mestres Sim, astrólogos, isso. nossos mestres, né? E saúdo a todos, enfim. Olha, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar, porque o Instagram é 1 horinha, né? Daqui a pouco já cai. Uau, tá bom. Porque vai dar 9 horas, a gente começou às 8. Perfeito. É, aí aqui algumas pessoas comentaram aqui que. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cri, Cris falou, grande Léo, ora sempre meu mestre das estrelas. Para sempre, né? Para sempre meu mestre das estrelas. Aí aqui, feliz dia, parabéns, obrigada. O Paulo colocou, concordo contigo, Léo. Estudar astrologia, Paulo Napoli. Estudar astrologia vai muito além de assistir vídeos ou escutar podcast, sendo que falta essa autocrítica dentro da comunidade astrológica. É isso daí, Paulo. Muito grato. É. Aí já nos vemos sexta-feira, Super Léo, enfim, as pessoas agradecendo. Bom, em nome do Sinarjo, eu agradeço a presença de todos aí, de quem vai assistir depois também, né? Porque vai ficar gravada. Agradeço mais uma vez a você, Léo. Agradeço também a minha mestre, né? Como você falou aí do George, a Ana Maria, que acabou. E a pessoa, Terezinha, que não é uma astróloga de mídias, ela é uma pessoa low profile, então ela não tem rede social, não tem nada e que me deu os livros, né? Então eu acho que é isso, celebrar nossos mestres É e isso. nos inspirarmos neles. Exatamente. E que a gente faça sempre uma astrologia aí de qualidade, né? Sim, Cada um no seu segmento, mas que a gente entenda que o nosso papel ele pode ser muito maior aí para o coletivo, né? Para o sim. mundo, que precisa tanto aí de mudanças. E quero reforçar aí o convite, sexta-feira, que horas vai ser mesmo? 19? 19 horas pelo 19 Zoom. horas, Então, e é importante também lembrar o seguinte: quem não puder assistir na sexta pode adquirir assim mesmo a palestra, porque ela fica gravada e a pessoa pode ver quando quiser. exatamente. Né? Muito bom. Então, nos vemos. Nos vemos na sexta. Muito obrigada, Léo. Um abraço. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Tchau.